começar, vamos dar início então à defesa do trabalho de conclusão de curso do Tiago Figueiredo Costa. Vai apresentar aí o trabalho que ele desenvolveu na disciplina de TCC2 no curso de Engenharia da Computação do Cefet. Aí, em seguida, previsão é de até 30 minutos para fazer a explanação dele. E na sequência eu vou passar a palavra então para os membros da banca que avaliaram o trabalho do Tiago e vão fazer as considerações deles. Tiago, quando você quiser, então você pode dar Como é início, que eu por favor. faço para apresentar aqui? Eu tenho que ganhar algum tipo de permissão? Então, vamos lá, né? Eu queria começar agradecendo a presença de todos, né? Agradecer a presença da banca avaliadora, do Matheus, meu orientador, e dos convidados. Então, eu vou apresentar agora o trabalho Using Genetically Tuned Smart Neural Network to Prioritize Software Vulnerability Dispatching. Bom, imagino que todos vocês aí têm o WhatsApp, né? Pelo menos a maioria. E se eu dissesse para vocês que vocês podem estar expostos de uma forma que pode acontecer um ataque com vocês. Em 2019, uma falha no WhatsApp deixou os 1,5 bilhões de usuários da época vulneráveis a um spyware, um software malicioso que permite fazer a espionagem do dispositivo. A instalação desse spyware era feita através de uma ligação telefônica que não necessariamente precisava ser atendida para que o spyware fosse instalado. Hoje, o WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários e, de acordo com o site da própria empresa, possui pelo menos 26 vulnerabilidades conhecidas. Outro caso famoso aí é o caso do WannaCry, que é um ransomware. É um software malicioso que sequestra seus arquivos. O que ele faz é gerar uma chave simétrica para cada arquivo e guarda o segredo dessa chave no computador da vítima, que é criptografado com uma chave assimétrica, e aí a chave privada é mandada para o servidor do WannaCry. Essa chave assimétrica ela é matematicamente impossível de ser quebrada em um tempo humano, portanto, para as pessoas poderem recuperar seus arquivos, elas tinham que pagar um resgate em bitcoins. Aqui a gente tem uma tela do WannaCry. Só no Brasil foram cerca de 616 mil detecções desse ransomware. O WannaCry no mundo todo infectou mais de 230 mil computadores, incluindo hospitais, departamentos de polícia, corpos de bombeiro. Então, só daí a gente consegue ver o estrago que ele causou. E, de fato, foi estimado um prejuízo de mais de 4 bilhões de dólares no mundo todo. O WannaCry ele é baseado numa vulnerabilidade nomeada de Eternal Blue, que tem o CVE-ID de 2017-144. Na época que o WannaCry foi explorado, essa vulnerabilidade já existia patches e exploits conhecidos, portanto ela poderia ter sido evitada. E de fato, a maioria das vulnerabilidades exploradas, elas têm mais de 2 anos, é conhecida há pelo menos 2 anos. No contexto que a gente está hoje, eu resolvi destacar essas 3 coisas, que é a indústria 4.0, que é onde os computadores cada vez mais ganham responsabilidade sobre processos industriais e também ganham cada vez mais conectividade a redes da empresa, né? Mesmo que seja uma rede interna, não quer dizer que essa rede está protegida. Com também o surgimento e desenvolvimento de carros autônomos, as máquinas têm responsabilidade direta sobre a vida das pessoas, e em mais de um desses eventos de invasão, já foi provado que alguns veículos autônomos são inseguros. E com relação ao IoT, Internet das Coisas, tanto num contexto doméstico quanto num contexto industrial, a gente tem cada vez mais dispositivos conectados numa malha que nem sempre é segura. Considerando essas 3 coisas, a gente vê que o impacto de um ataque cada vez mais aumenta, o estrago que ele pode causar cada vez mais aumenta. E de fato, a gente tem mais de 100 novas vulnerabilidades descobertas por mês, na maioria dos meses, e em meses específicos já chegou a ser registrado mais de 2.000 novas vulnerabilidades. Então, dado esse volume alto de vulnerabilidades, é impossível remediar todas elas em tempo hábil. Até porque uma mesma vulnerabilidade pode ter múltiplas instâncias em um mesmo ambiente. As atualizações também são disruptivas e custosas.
Tenho certeza que alguns de vocês talvez tenham ouvido em um contexto empresarial alguém falar que não ia atualizar algum programa de uma stack para evitar de ter que fazer alguma configuração ou algum ajuste ou adaptação devido a algo que essa atualização quebra, ou em um contexto mais doméstico, algum usuário falando que não ia atualizar o Windows porque ia demorar muito tempo para reiniciar. O que a gente tem hoje de estado da arte para classificação de vulnerabilidades é o CVSS, que é o Common Vulnerability Scoring System. Ele está na sua versão 3.1, mas ele não possui corroboração científica. Ele representa uma análise de risco incompleta, porque ele só considera a severidade da vulnerabilidade. Ou seja, caso a gente tenha uma vulnerabilidade muito severa que pode causar muitos estragos, mas os pré-requisitos para a execução dessa vulnerabilidade sejam extremamente complexos, a tornando inviável, ela provavelmente nunca seria explorada. Enquanto uma vulnerabilidade de médio impacto, com pré-requisitos mais simples de serem efetuados, ou talvez até um exploit weaponized, ela poderia causar muitos mais estragos. De acordo com estratégias baseadas em CVSS, a primeira seria priorizada, mas seria uma priorização incorreta. O CVSS também ele ignora os pré-requisitos e CVS relacionados. Pode haver um contexto onde várias vulnerabilidades em cadeia são muito mais perigosas do que uma vulnerabilidade isolada. Pode ser necessário que uma vulnerabilidade para ganhar acesso a uma máquina, uma outra vulnerabilidade para escalação de privilégios locais, uma outra para acesso à rede e uma outra para escalação de privilégios a nível de domínio. Essas CVS juntas podem ser relacionadas através de um CAPEC e o CVSS não faz isso. Então, o que é proposto é o VREX, que é o Vulnerability Risk of Exploitation System, que ele usa dados de 1999 até 2020 e, através de hiperparâmetros otimizados com um algoritmo genético modificado, usa redes neurais para prever a probabilidade de exploração de uma vulnerabilidade através da confiança na presença do seu exploit. Fazendo isso, ele ajuda na priorização de atualizações, ajudando administradores de sistemas a escolher quais atualizações devem ser feitas primeiro, já que uma má administração do sistema leva a ataques. Os dados e os códigos para isso são feitos de forma pública, sendo que qualquer um pode usar ou propor modificações da forma como bem entender, desde que mencione a origem. Tudo isso graças à licença MIT. Bom, para fazer a pesquisa, ela se iniciou com uma pesquisa bibliográfica exploratória com as seguintes palavras-chave: CVE Classification, Vulnerability Remediation, Genetic Algorithms, Neural Networks, Neural Architecture Research, CVSS, Vulnerability Lifecycle e Unlabeled Training. Através dos trabalhos levantados com essas palavras-chave, eu elenquei as três questões de pesquisa seguintes que eu visei responder durante a execução do trabalho, que um algoritmo genético modificado para imitar o comportamento natural da população tem um melhor desempenho do que um algoritmo tradicional? É possível sintonizar geneticamente uma rede neural para se obter boas métricas ao prever a probabilidade de ocorrência de um exploit? Um preditor automático pode atingir uma alta cobertura e precisão? Bom, para isso, como foi dito, eu usei várias fontes de dados públicas, totalizando essas 7 fontes direta e uma fonte indireta, que são CVE MITRE, CWE MITRE, CAPEC MITRE, National Vulnerability Database, ou NVD, Exploit Database, Oval Database e CVE Details, que inclui dados de Weaponized Exploits do Metasploit. Outros trabalhos podem ser divididos em 3 categorias. Trabalhos que usam dados privados, que são dados extremamente sensíveis e de difícil acesso. Afinal, as empresas em geral não gostam de seus dados relacionados à vulnerabilidade sendo expostos. Esses dados também têm um problema de serem enviesados, visto que eles podem enviesar fornecedores como Microsoft e Adobe, que são mais comuns. Alguns trabalhos também usam uma ou poucas fontes de dados, aqui se encaixa a maioria dos trabalhos. E assim como esse, os trabalhos que usam múltiplas fontes geralmente possuem um desempenho melhor do que os demais. Então, para poder fazer a otimização dos hiperparâmetros da rede neural, eu usei as métricas da rede neural como função objetiva do algoritmo genético e também usei o otimizador ADA nas redes neurais, por ser um otimizador que muda a taxa de aprendizado e já ser consolidado no meio. Como função de perda, foi usada a função log-loss, ou Categorical Cross Entropy, e devido a limitações de hardware, foi usada apenas uma camada na rede neural. Foi feita também a extrapolação do valor de ativação dos neurônios de saída como a probabilidade de ocorrência de um ataque,
ou a presença de um exploit. Isso é dado porque esse neurônio geralmente é utilizado como grau de confiança da predição. E para priorizar a computação em CPUs ao invés de GPUs especializadas, que são mais caras e específicas, eu usei o algoritmo SLIDE, que faz com que as redes neurais tenham uma computação eficiente em CPUs. Como forma de validação do treinamento das redes neurais, eu usei uma técnica que chama Rolling Forecast Origin. Essa técnica descreve uma janela deslizante nos dados para poder separar entre os dados de treino e validação, de forma a respeitar a ordem cronológica dos dados, que é uma coisa importante nesse tipo de problema, diferente da técnica de K-folds ou N-folds, que iria fazer a divisão de forma 100% aleatória. O hardware disponibilizado pelo Cefet para execução dos experimentos foi o Intel Xeon E5 com 32 GB de RAM. Entretanto, durante a execução dos experimentos, essa máquina apresentou problemas, inclusive o professor Andrei teve que intervir lá. Mas foi disponibilizada também outra máquina, que era o Intel Core i7 com 16 GB de RAM. Bom, agora eu vou falar sobre as diferenças entre o algoritmo genético proposto e o algoritmo genético tradicional. A primeira delas é o uso do DNA mitocondrial, que, assim como na natureza, é herdado do material genético da mãe, e ele permite o rastreio da descendência dos indivíduos. Dessa forma, eu posso evitar que parentes façam a reprodução, o que aumenta a diversidade dos indivíduos. Outra coisa usada também foi a idade. Agora, ao invés do indivíduo ser removido da população após a reprodução, ele é removido da população quando ele atinge sua idade máxima, portanto morre. Isso é importante também para as redes neurais, porque nem sempre uma configuração de hiperparâmetros vai apresentar boas métricas na primeira geração. Às vezes ela pode precisar de mais gerações de treino para poder exibir boas métricas e, portanto, se destacar entre as demais. Também há uma quantidade variável de filhos, ao invés da quantidade fixa tradicional, que é 2 filhos que substituem os pais. A codificação da idade máxima e da quantidade de filhos é feita no DNA. Portanto, por constituir parte do material genético dos indivíduos, ela também sofre pelos processos de crossover e de mutação. Outra coisa é que o motor de geração de números aleatórios pode ter uma pequena probabilidade de gerar números com intervalo um pouco maior, o que aumenta a aleatoriedade e ajuda a escapar de mínimos locais. Outro processo adotado foi o processo de reciclagem, que é inspirado numa técnica de Network Architecture Research chamada Population Based Training, que é o Exploit e o Explore. Na reciclagem, os piores indivíduos da população eles têm uma chance de se inspirar nos melhores da população, copiando seus pesos e seu DNA. Isso é o processo de Exploit. Logo após, ele faz uma mutação no DNA do indivíduo, que é o processo de Explore. Dessa forma, a computação não é desperdiçada com um indivíduo muito ruim até que ele morra. Ele pode ser simplesmente melhorado antes da idade final dele. E, sincronizado a isso, existe a elite, que corresponde a uma parte ínfima da população dos melhores indivíduos, que mesmo ao alcançar a idade máxima não morrem. São esses que inspiram os indivíduos da reciclagem. E, por fim, o Hall da Fama, que é uma técnica para se persistir indivíduos através de todas as gerações de forma inalterada e sem influenciar na geração atual, para que bons indivíduos de gerações intermediárias, desde que sejam melhores que os das gerações finais, possam ser preservados para um uso futuro. Os experimentos executados primeiro consistiam na avaliação entre os algoritmos genético proposto e tradicional. Então, para isso, eu testei a otimização desses algoritmos fazendo a otimização em uma função matemática, que é a função eggholder, que tem sua fórmula na tela e seu gráfico também. No gráfico, a gente pode ver que essa função ela tem vários vales, portanto, diversos mínimos locais, o que a torna uma função de difícil otimização e ideal para esse teste. Para fazer esses experimentos, eu executei 2 experimentos com 2 parâmetros diferentes e para cada um deles foram executados 1000 testes. A população do algoritmo tradicional consistia de 720 indivíduos e a população do algoritmo proposto de 300. Isso porque o algoritmo tradicional mantém o tamanho da população fixo, enquanto o algoritmo proposto permite que sua população cresça em até 2,4 vezes a população inicial. Para o primeiro caso, o algoritmo proposto ele alcançou melhores resultados que o algoritmo tradicional, alcançando um valor de otimização menor, visto que é uma função de minimização, do que o tradicional. Entretanto, ele alcançou esse melhor valor em média 1,5 gerações depois do tradicional, o
que não necessariamente é uma coisa ruim, visto que os resultados alcançados por ele foram melhores. Com outros parâmetros, o algoritmo proposto ele alcançou resultados bem melhores do que o algoritmo tradicional e ainda conseguiu alcançar esses resultados em média 3 gerações antes do algoritmo tradicional. Então, mesmo com o algoritmo proposto se mostrando melhor na otimização de funções matemáticas, ambos foram usados na otimização de redes neurais para deixar a comparação mais robusta. Para isso, usei dados de vulnerabilidades dos últimos 5 anos com o seguinte espaço de busca: uma camada de 80 a 150 épocas por geração, tamanho de batch de 10 a 80, range pool 4 e 20, quantidade de dados gerados 2 e 10, quantidade de tabelas de 20 a 50 e taxa de aprendizado de 0,00001 a 0,1. Então, os resultados foram esses. O algoritmo proposto demorou 10,4 dias para executar, enquanto o tradicional executou em 1 dia e meio, o que é algo esperado, visto que o algoritmo proposto tem muito mais computações para executar. Mas os resultados do algoritmo genético proposto foram muito melhores do que os do algoritmo tradicional. Aqui a gente tem a evolução dos melhores indivíduos da população para os dois algoritmos. A gente pode ver também que o algoritmo tradicional se manteve estagnado, enquanto mesmo nem sempre evoluindo, o algoritmo genético proposto conseguiu explorar melhor as possibilidades dos hiperparâmetros. O indivíduo selecionado após esse experimento tem seu DNA codificado nesses dois vetores, que se traduz na seguinte rede neural. Uma rede neural com tamanho de batch 78, taxa de aprendizado de 0,0001, épocas 120 e uma camada com tamanho 1, range pool 4, K2, L20, função de ativação sigmoide e esparsidade de 1. Bom, com essa rede selecionada, então, fiz um teste com dados recentes. Para isso, usei dados de treinamento de 2015 a 2018 e dados de teste de 2019. Foi obtida, então, uma acurácia de 91,4%, uma precisão de 4,5%, uma cobertura de 6,4% e um F1 score de 5,3%. O que não são resultados tão bons, mas eu vou discutir sobre isso um pouco mais à frente. Analisando o gráfico de perda por época, a gente pode observar duas coisas quando a gente vê esse ponto, próximo da época 60. 1. O treinamento poderia ter sido interrompido antes. E 2. Talvez a arquitetura de rede ela não tenha capacidade de abstração suficiente para a resolução do problema, devido à limitação na quantidade de camadas. Isso se dá porque após a época 60, tanto o treino quanto a validação tiveram suas perdas estagnadas numa assíntota horizontal. Em casos de overfit ou supertreinamento, o erro de validação deveria crescer, devido à adaptação alta da rede neural aos dados de treinamento. Então, a rede neural foi também comparada com o estado da arte e com outros trabalhos similares. Aqui a gente pode acompanhar que o VRX teve um F1 score superior a todas as estratégias baseadas em CVSS, o estado da arte. Mas ao compararmos com o EPSS, um trabalho usado como base que também é linear, embora tenha ficado com valor próximo, ele foi ainda assim inferior. Quando comparamos o VRX com outros dois trabalhos que atuam de forma não linear, a gente vê que o desempenho dele foi muito inferior. Lembrando que os dados usados para cada um desses experimentos foram os mais próximos possíveis aos usados pelos autores originais dos trabalhos. Então, uma das razões para esses resultados não serem tão bons foi a linearidade. A restrição a uma camada impediu com que a rede pudesse ter um entendimento melhor do problema, portanto, aproximar melhor uma função que determina a probabilidade de exploração de uma vulnerabilidade. Outro fator aliado a isso é a quantidade alta de características. Como por possuir muitas features, no caso 878, é necessário uma das duas abordagens, ou fazer um trabalho de feature engineering, onde as features são filtradas manualmente, ou usar uma rede neural profunda, ou Deep Neural Network. A rede neural profunda, em suas camadas internas, ela faz um processo similar ao trabalho de feature engineering, gerando novas features com base nas dadas como entrada, que nem sempre podem ter um entendimento humano, mas essas redes são capazes de entender problemas com muitas características e resolver problemas não lineares. Outro método interessante é o método, foi o experimento do Online Mode, originalmente proposto pelo trabalho Fast Embed. O Online Mode propõe um benchmarking que eu achei muito interessante para trabalhos similares.
pois ele usa os dados de um ano como dados de teste e como base de treinamento ele usa dados de todos os anos anteriores. Isso é uma boa coisa, pois é uma forma padronizada de fazer comparações entre trabalhos similares. O Fast Embed fez isso de 2014 a 2018 e nós fizemos de 2000 a 2020. Entretanto, em alguns casos, a rede não foi capaz de convergir, portanto não apresentou métricas. Os resultados aqui também não foram muito bons e foram inferiores ao Fast Embed. Uma das causas para isso, além das citadas anteriormente, pode ser o desbalanceamento temporal, pois os autores do Fast Embed não usaram um intervalo tão grande de dados, visto que os dados disponíveis para eles eram a partir de 2014. Portanto, dados de 1999 e de 2019 têm um contexto tecnológico muito diferente, e dados mais antigos também não são atualizados com frequência, o que pode ser um fator que pode ter confundido a rede neural. Como alternativa a isso, talvez uma estratégia interessante para o Online Mode seja restringir a quantidade, restringir os dados de treinamento de forma a remover os dados mais antigos quando há uma esparsidade muito alta entre os anos de dados. Bom, agora que a gente viu a contextualização do problema, a importância dele, a solução proposta e os experimentos executados, eu vou entrar em alguns detalhes um pouco mais técnicos e vou falar sobre a arquitetura do VREX. O VREX ele roda num ambiente baseado em containers Docker para facilitar o deploy, e como o hardware disponibilizado inicialmente consistia de múltiplos computadores, optei por fazer uma arquitetura modular e independente, de forma que permitisse uma arquitetura distribuída e o paralelismo em algumas funções. O banco de dados escolhido é o MongoDB, por ser um banco NoSQL que permite uma inserção sem estrutura rígida e por ser um banco com otimização nas operações de escrita, o que é o mais importante para o contexto do problema. A maioria dos programas foi escrito em Python com chaves, uma versão modificada do Python que substitui a indentação, a definição de escopos da indentação para o uso de chaves, como em outras linguagens. A escolha do Python foi para dar um desenvolvimento mais rápido das aplicações, enquanto a parte principal do VREX foi feita em C++ devido à alta velocidade. O front-end ele recebe os comandos e ele controla todos os outros módulos. Ele grava suas requisições na fila do Mongo e a comunicação entre todos os módulos é feita através do Mongo. O coletor de dados ele faz o download dos dados na internet das fontes citadas anteriormente. Como são múltiplas fontes, ele tem múltiplos métodos para fazer o download, visto que nem todas elas disponibilizam um arquivo completo do seu banco de dados. Para isso, o coletor de dados foi necessário fazer capaz de processar arquivos nos formatos HTML, JSON, XML e CSV, que poderiam ou não estar comprimidos com o formato zip. O coletor de dados ele tem que ter um tratamento de erro robusto, pois ele tem que lidar com disponibilidades da rede, timeouts e por cortes de conexão por parte das fontes de dados devido a múltiplos requests do coletor de dados, numa tentativa de evitar um denial of service. O processador de dados ele pega os dados coletados e inseridos pelo coletor de dados e processa eles para construir o dataset final. Mais detalhes sobre ele eu vou dar no próximo slide. Já a parte principal do programa, o core, ele foi feito em dois módulos separados, pois como é um programa muito pesado que tem muito consumo de memória, para um melhor tratamento de erros é interessante que os programas estejam em processos diferentes. Então o core tem um controlador que o invoca e ele em si é escrito em C++ e tem a responsabilidade de ajustar as redes neurais geneticamente, treinar as redes neurais e avaliá-las. Ele possui gerenciador de populações que roda o slide, tanto com o algoritmo genético tradicional ou o melhorado. Também na stack fazem parte o Mongo Express e o Portainer, que são interfaces gráficas da web que facilitam o gerenciamento respectivo do Mongo e do Docker. Bom, agora entrando um pouco mais detalhes no pipeline de processamento do processador de dados, ele pega todos os dados relacionados a CVEs, une eles em uma única coleção de dados. Então, esses dados unidos, os dados referentes a OVAL, a CAPEC e a CWE, passam então por um processo de planificação e simplificação, onde os campos são desalinhados e campos inúteis são removidos.
Os dados referentes a exploits.db, por já serem planificados, eles passam por um processo de filtragem, que remove exploits que não têm CVS relacionadas. Todos esses produtos, então, passam pelo processo de transformação. Esse processo de transformação transforma os dados, a informação em dados que podem ser usados em uma rede neural. Os produtos dos dados transformados, então, são enriquecidos, transformando eles em um dataset primário, que é então analisado gerando estatísticas. E essas estatísticas são usadas para remover características que são esparsas ou com variâncias próximas a zero, no processo de filtragem e normalização, que além de filtrar as features, também normaliza os dados, consolidando o dataset final. No processo de transformação, para campos do tipo de enumeração, é usado o encoding de one-hot encoding, onde cada um deles é um vetor binário que indica a presença ou não. Para campos textuais, foi usado o RAEC, ou Rapid Keyword Extraction, um algoritmo que remove dos textos palavras-chave multi-expressões. Essas palavras-chave multi-expressões, elas passam então por um processo de lemantização, que transforma as palavras na sua forma elementar, transformando palavras, por exemplo, da forma plural para o singular e tempos verbais para o tempo infinitivo. Isso faz com que palavras iguais não sejam reconhecidas de forma diferente. Depois, essas palavras, essas keywords lemantizadas, elas passam então por um processo de filtragem, que remove palavras, keywords que não fazem sentido ou que tem algum erro, por algum motivo do RAEC. E ao invés de usar esse saco de palavras, com um vetor one-hot encode, eu usei o Term Frequency inverse Domain Frequency para pesar a presença dessas palavras com um número real que varia de 0 a 1. A fórmula do TF-DF está aqui e ela dá um peso maior para expressões que aparecem várias vezes no texto que está sendo analisado. Em compensação, ela reduz a importância de palavras que aparecem com muita frequência em todos os outros textos. Para textos menos importantes, eu usei uma simples contagem de palavra associada a uma função logarítmica. Isso faz com que textos que têm a partir de determinado número de palavras tenham um peso similar. Para datas, foi usado um intervalo de dias como referência à data de publicação ou da própria vulnerabilidade. Para listas, foi executada uma contagem de itens, como por exemplo a quantidade de referências de uma vulnerabilidade. E para números e para os produtos das transformações acima, foi feita uma normalização entre 0 e 1 para facilitar a convergência da rede neural, evitando problemas de escala, onde alguns dados possuem uma escala muito maior do que os outros. Bom, por fim, eu vou falar das modificações que foram feitas no algoritmo Slide no uso do projeto. Foram adicionadas mais funções de ativação nele para os neurônios, como, por exemplo, a função sigmoide. Foi feita uma parametrização da opção de se usar ou não a Silge Pages e foram também implementados Smart Pointers em alguns pontos do código com uma opção de serem usados ou não. Foi feita a implementação da validação do treinamento das redes neurais, podendo usar tanto o Rolling Forecast Origin quanto o K-Folds. Foi feito também, devido a melhorias na performance, uma técnica chamada Lazy Loading, que faz com que instâncias de classes pesadas sejam só carregadas antes do seu uso, evitando o uso e o carregamento desnecessário. Para extrair os pesos das redes neurais e assim armazená-los no Mongo, foi feita a serialização deles com uma biblioteca chamada HSL, ou High Performance Serialization Library. Essa serialização foi então codificada em base 64 para o armazenamento no Mongo, o que evita problemas com caracteres especiais, mesmo que ele suporte o TF-8. E então, essa string base 64 ela é comprimida com um algoritmo que eu chamei de base 65, que comprime ela para otimizações do espaço em disco. Quando a gente está otimizando as redes neurais com algoritmos genéticos, são criadas múltiplas instâncias de redes neurais que fazem parte de uma população. Armazenar em memória a todo tempo, simultaneamente, os pesos de todas essas redes neurais seria muito custoso. Portanto, foi implementada uma cache em disco, onde os pesos são serializados de forma binária no disco e são só trazidos à memória logo antes de serem usados. E após o seu uso, eles são limpos da memória.
Para corrigir vazamentos de memória, foi usado a ferramenta de análise Valgrind, que verifica problemas de memória em programas C++. E em casos onde o sistema possuía muitos estados e estados complexos, não foi possível fazer uma simples gerência de memória. Então, para isso, eu implementei um Garbage Collector que foi instalado em pontos estratégicos do código para a realização da limpeza automática de memória quando necessário. Foi também implementado uma limitação para fazer o controle da quantidade de threads máximas que poderiam ser usados pelo programa principal. E por fim, foi desenvolvida uma classe de acesso para facilitar o uso, respeitando os padrões de programação orientada a objeto do algoritmo slide. E é isso. Muito obrigado. Aí, Voltou vocês para a estão me sala. ouvindo? Então, nós fizemos as deliberações lá junto com os membros da banca, né? E eu quero, então, mais uma vez agradecer aí a presença de todos, agradecer ao Thiago pelo trabalho, comunicar, então, que o trabalho dele foi aprovado, né? Aí aguardamos aí só as correções finais aí para ele fazer no texto, mas quero parabenizá-lo aí, fazer comentários rápidos da minha parte aqui como orientador, né, de que de fato o Thiago trabalhou muito bem, né, a gente teve um semestre bastante apertado no Cefet, né, em função da pandemia, e ele desenvolveu bem o trabalho, muita coisa para implementar, né, eu lembro que eu comentei com ele no início do trabalho que a gente talvez precisasse limitar um pouco o escopo do trabalho, porque ele estava propondo fazer muita coisa, e de fato ele conseguiu. A gente teve até dificuldades aí do ponto de vista tecnológico, com máquina com defeito, etc. Mas o trabalho está aí, a gente ainda tem coisas para fazer, acredito que a gente pode melhorá-lo para conseguir publicar, né, esse trabalho, mas como os membros da banca comentaram, acho que um trabalho de conclusão de curso ficou realmente muito bom. Então, é isso. Minhas palavras finais são essas. Thiago, se você quiser fazer algum Parabéns, comentário Thiago. final aí, fica à vontade. Boa, Thiago, parabéns. Trabalho muito bacana mesmo. Muito bom. Valeu. Eu tenho nada para falar não, queria só agradecer mesmo, né, todo mundo que veio aí assistir. Vocês que aceitaram, né, o convite para compor a banca, fiquei muito feliz. E ao Timbu aí pela confiança e por aceitar ser orientador, né, no TCC. Só isso mesmo. Aí, Thiagão! Parabéns, Beleza. Thiago! Agora é só pegar o canudo lá. É isso aí, muito bom. A partir de agora seremos colegas, né? Não mais professor-aluno, colega de profissão. Legal. Pessoal, agradeço então a presença de todos aí. Thiago agora vai celebrar. A gente não pode tomar uma junto porque a pandemia não permite, mas fica aqui meus parabéns e meus votos de sucesso para ele. Pessoal, obrigado. Então vou encerrar aqui. Parabéns, gente. Um abraço para todos. Parabéns, Thiago. Cachaça aí, Felicidades. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Tchau. galera. Parabéns, Vai. Thiago. Tomar uma cachaçinha ali e trabalhar. Boa.